Um ano para você que acompanha o Gol no YouTube. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, o Natanael, lateral direito do Atlético Mineiro. Natanael, prazer falar contigo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer é todo meu aí estar falando com você, pro Portal Gol também, então espero que seja um bate-papo bem bacana aí pra gente. Cara, eu quero voltar lá atrás. Você é de Braganey, né? Eu pesquisei no Google aqui, eu só vi fazenda lá, cara. E pouco mais 5 mil habitantes, né, cara? Como é que foi o teu início de vida? Como é que foi tua criação em Braganey e a tua primeira relação com o futebol por lá? Bom, você tem razão aí na sua pesquisa, uma cidade pequena, pouco mais de 5 mil habitantes, nasci lá, cresci lá, fui criado juntamente com a minha mãe e com meus avós, é, cresci na área rural, no sítio, minha família mexia com vaca de leite, tirava leite de vaca para vender, para o laticínio e tal. Então cresci nesse meio, ajudando lá também. Cara, desde que eu me conheço por gente, eu gosto de jogar bola, gosto de futebol. Lá na minha cidade, o incentivo assim não era tão grande e até hoje, nos dias de hoje também deixam a desejar. É uma cidade pequena também, então acaba que o esporte às vezes deixado um pouco de lado, mas sempre gostei de jogar bola e a primeira escolinha que eu entrei, eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, então que um professor deu oportunidade para a gente começar a treinar lá no campo da prefeitura ainda, então essa é a primeira vez que eu entrei para uma escolinha para treinar realmente, mas sempre gostei de jogar bola. Minha família sabe, fala também que desde pequeno eu sempre falava em jogar bola, jogar bola. E aí, com 13 anos, eu falo para minha mãe, ó, acho que aqui que não vai dar, aqui a cidade não é pequena, E a essa cidade escolinha não. era lá em Braganey mesmo. Era em Braganey. Daí eu cresço, vou crescendo, para 12 para 13 anos, eu falo, ó, para mim crescer, para mim conseguir realizar meu sonho, eu vou precisar sair daqui. E aí eu tinha meu padrinho e minha madrinha que moravam em Arapongas, que é perto de Londrina ali, que é uma cidade um pouco maior. E aí meu padrinho falou, ó, aqui tem uma escolinha, tem o professor Bigu, já mandou alguns jogadores já pro Atlético, pro Coxa. Na época até ele falou do lateral esquerdo que tá no Ceará hoje, o Nicolas Vicchiato, que saiu de lá. Falou, ó, vem morar com a gente, vem treinar aqui que eu acho que você tá mais perto de conseguir um teste, conseguir uma avaliação. E eu fui para lá, fiquei uns 8 a 9 meses lá e consegui fazer a avaliação no Coxa. E fui aprovado e dali em diante fiquei lá no Coxa até esse ano, no caso, quase 9 anos de clube e fui muito feliz lá, sou muito grato pela oportunidade que o clube me deu, por tudo que eu vivi lá. Então, acho que esse é um pouco da minha introdução assim, de como eu comecei no futebol. E a tua família sempre te apoiou e aceitou. A gente sabe que de cidade pequena às vezes é complicado. Ela aceitou você sair e buscar o teu sonho em outras cidades. Bom, minha mãe, assim, nunca foi muito a favor, né, cara? Eu sou filho único, eu perdi meu pai muito cedo também, quando eu tinha 8 meses, então é normal, minha mãe se sentir um pouco insegura, tinha medo também, vai para uma cidade maior, vai para uma cidade grande, como é que vai ser, sabe? Aquele receio de quem é de cidade menor. Mas meus tios sempre me apoiaram muito e também sempre conversando com ela. Eu, graças a Deus, sempre tive a cabeça muito boa, assim, muito centrada no que eu queria também. Nunca dei trabalho para ela. Eu acho que isso foi passando pela uma segurança a mais e as coisas foram dando certo também. Ela viu que eu fui crescendo, e quando eu cheguei no profissional, então foi a alegria de todo mundo, da minha família, dela, realização de um sonho não só meu, mas de todo mundo que me ajudou na caminhada. E na tua família ali, teus primos, também tinha gente que queria jogar bola, que jogava bola contigo, ou foi uma coisa que você pegou mesmo fora ali do teu ambiente familiar? Cara, minha família gosta muito de futebol, meus tios, meus primos, sempre essas peladinhas de final de ano, quando se reunia para fazer Natal, Ano Novo, sempre a gente fazia, brincadeira dos solteiros contra os casados, né? Sempre tinha dentro da minha família, então cresci num ambiente que sempre gostou de futebol, sempre gostou de ver jogo de futebol, e
alguns primos meus antes de mim também tentaram, que são um pouco mais velhos, mas acabaram não dando certo. Eu, graças a Deus, dei certo, né, cara? Eu brinco até de onde eu saí, da cidade onde eu saí, chegar onde eu cheguei. Até aqui, claro que eu quero conquistar muitas coisas aí na minha vida, na minha carreira, mas já venci muita coisa assim para estar aqui, então eu só agradecer mesmo. Sem dúvida, né? E o futebol às vezes é muito solitário, né? Principalmente se você sai da tua cidade e vai para outro lugar assim e tem que recomeçar, tem que aprender tudo, ainda mais muito jovem, né? E você é um piá do coxa. O que o Coritiba significa para ti? Significou nessa tua trajetória ali no início e também para tua família, né? Acredito que tenha sido um orgulho muito grande. Não sei se a tua mãe foi para a capital para ver os jogos teus. Pra falar a verdade, a minha mãe nunca assistiu um jogo meu no Couto. Foi lá, me visitou, mas não foi no estádio, não. Ela viu o jogo meu em Londrina, que foi a minha estreia, em 2020, eu acho, se eu não me engano. Mas porque ela E- ela fica nervosa ou porque realmente ela não receio, acho que é receio. Chamei ela pra ir, tudo ia lá, ficava com ficava em medo de casa machucar, né? sozinho. É, mas. É isso aí, mas não ia nos jogos, não. Mas ela viu alguns jogos meus em Cascavel também, quando a gente ia jogar o Paranaense, então eles iam lá assistir. Cara, o Curitiba foi o clube que me abriu as portas, foi o clube que acreditou em mim, foi o clube que me deu todo o suporte quando eu precisei. Quando eu falo em Curitiba, só me vem a palavra gratidão. É, um clube que eu tenho muita gratidão, um clube que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, me deu a primeira oportunidade, abriu as portas para mim aparecer no cenário nacional. Então, se fosse definir o Curitiba em uma palavra, seria gratidão. Cara, dá pra ver no teu jogo que você é um jogador versátil. Você na base sempre foi lateral direito ou você exerceu outras funções ali que ajudaram a construir essa versatilidade? Eu joguei de tudo um pouco, né? Eu, quando cheguei no Coxa, eu cheguei como segundo volante, um meia direita ali. Joguei de extremo, joguei de lateral esquerdo, e aí me jogaram para lateral direita, e aí eu fiquei mais, vamos falar assim, consolidei mais na lateral direita no sub-17, sub-20 para frente, no sub-15 rodei em algumas posições assim, então aí já fiz algumas diferentes posições na base, mas no profissional atuei acho que umas duas, três vezes de lateral esquerdo, eu acho, no início, quando eu subi em alguns jogos, mas depois sempre foi lateral direito. E depois que você definiu que a lateral direito seria a sua posição mesmo, né? Você passou a ter referências na posição? Você sempre teve referências assim na posição que tu olhava e falava, caraca, eu me inspiro nesse cara aqui para ter algumas características dele, por exemplo. Cara, assim, sempre gostei do Rafinha, por ele sair do Curitiba também, por ele ter saído de lá, pela carreira vitoriosa que ele teve, assim, falando do futebol brasileiro, de jogador brasileiro, um cara que por onde passou foi vitorioso, um cara que tem um entendimento, tinha, né, um entendimento de jogo muito bacana, fazer uma saída de três muito interessante quando ele volta para o Brasil ali, que ele joga no Grêmio, no São Paulo fez mais vezes, no Flamengo ah, ainda fazia o corredor. Um cara muito inteligente, um cara que jogou também em diferentes posições com o Guardiola no Bayern de Munique. Falando um pouco de lateral de fora, assim, eu gosto muito do Carvajal, acho ele um cara bem equilibrado, um cara que ataca e defende, que você fala assim, pô, o cara é muito equilibrado, faz as duas funções bem, não é um cara que destoa do ataque e da defesa. Se for falar de cenário mundial, são esses dois caras assim que eu gosto de ver, que eu vejo o vídeo, que eu tenho como referência. E são laterais construtores também. Você se considera um lateral construtor também? Cara, eu acho que talvez a minha principal característica não seja lateral construtor. Eu acho que eu, quando jogo pelo corredor, um pouco mais espetado ali, eu acho que eu me saio melhor. Mas eu sou um cara que fiz também cedo em três no coxa. Fiz aqui também com o São Paulo alguns jogos atrás, também terceiro zagueiro pela direita. Joguei de volante também. Então, sou um cara que não escolho muito, não. Gosto de estar jogando. Então, onde o treinador achar que eu posso ajudar, que eu posso ajudar a equipe, eu estou pronto e sempre trabalhando no dia a dia para buscar evoluir, independente da posição que seja. Talvez por isso até admire esses caras, né? Por observar certas características que você pode também agregar no teu jogo. A gente falou que o futebol é muito solitário às vezes, né? Quando você mudou para BH, quando surgiu essa oportunidade do Atlético,
Você foi sozinho? Foi tranquilo se adaptar aí? Não, eu sou casado hoje, né? Já tenho um filhinho, então quando eu vim pra cá eu já mudei com a minha esposa, com meu filho. A adaptação, assim, cara, eu me adaptei rápido até. Eu cheguei num momento legal, fiz bons jogos, então isso ajudou também. O time também começou muito bem, né? O ano a gente começou bem, depois acabou oscilando. Mas quando eu cheguei aqui, para mim foi tranquila a adaptação, a cidade é bacana, o pessoal é bacana. O mineiro é muito receptivo, assim, então isso é legal. O mineiro gosta de conversar, gosta de trocar uma ideia, então isso ajuda também. Minha família A também se comida é adaptou boa? bem, comida muito boa, comida, a gente sempre brinca aqui, os temperos deles são muito bons, comida muito bem temperada também. E minha esposa também se adaptou, conseguiu se adaptar, fez novas amizades. Ela que é curitibana, né, nasceu em Curitiba, e o curitibano é mais fechado, é mais difícil de fazer amizade, mas também conseguiu se adaptar bem. Meu filhinho também, graças a Deus, gosta daqui, gosta de estar sempre brincando, começou a fazer umas aulas também de natação, de música, então a gente vê ele se desenvolvendo muito bem, isso deixa a gente muito feliz. Então, acho que a adaptação foi legal. E tu falou aí do teu início, né, em Belo Horizonte, que foi um bom início. E você já está perto da tua melhor marca de participações diretas em gols, né? São 55 jogos até aqui, 3 gols, 4 assistências. Temporada passada você fez 6 assistências e 2 gols. Esses números ficam no teu radar ou meio que você não se importa muito com isso e não acaba não olhando? Não, eu olho. A gente tem meta, né? Sempre quando começa a temporada, coloca algumas metas. Falta algumas aí para a gente bater. É importante sempre estar participando, ter participação direta em gols. A gente sabe que a nossa função primeiro é defender, mas sempre que a gente pode estar fazendo gol, dando passo para gol, é um momento muito legal, um momento muito importante. Espero que venha mais algumas participações em gol aí para ser a temporada com mais gols, com mais assistências. Primeira temporada no Galo aí, espero encerrar bem o ano, encerrar com esse título da Sul-Americana aí que a gente conseguiu chegar agora e terminar bem. E assim, a gente fala que agora a gente vive na era dos dados, né? E no futebol, como é que isso funciona para ti, junto com o departamento de análise do Atlético? O quanto esses números, não só os de participações diretas, óbvio, tem várias outras métricas, mas o quanto os números te ajudam a avaliar a sua performance, né? E de repente melhorar alguns pontos ou forçar outros. Bom, o pessoal sempre está passando para a gente ali também os nossos dados, os vídeos também, né? Eu também tenho por conta também essa análise de desempenho que eu trabalho, então estou sempre vendo meus vídeos de pré e pós-jogo, o que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir. Futebol é muito dinâmico, então a gente sempre tem pontos a corrigir, né? Cada jogo exige uma característica, cada jogo exige algumas ações diferentes, então sempre tô procurando ver o que eu preciso evoluir, eu preciso melhorar. É, Acho que tive algumas oscilações durante a temporada, assim, então sempre procurar manter uma linha linear. A gente sabe que no futebol é muito difícil, né? Futebol, eu brinco até que é uma montanha russa, às vezes você tá muito bem, daqui a pouco não tá tão bem, mas o importante é manter a cabeça boa, manter a cabeça no lugar, porque o trabalho não pode mudar e quando você mantém a consistência no trabalho, o normal, o bom momento volta, os bons números voltam, então é buscar isso. Legal você falando que trabalha com um analista particular. Muitos jogadores já fazem isso hoje em dia e acho que é fundamental, né, para o jogo hoje, para os jogadores entenderem o jogo e melhorarem, né. Há outros profissionais também por trás do Natanael para te ajudar na tua carreira. A gente sabe que o mental, por exemplo, do futebol é muito forte. Há mais gente por trás de ti para te ajudar no teu dia a dia no futebol? Bom, tem o Raul, que trabalha mais a parte da fisioterapia comigo, né? Tá sempre ali, sempre mandando os dados para ele ali de como foi o treino. Agora a gente tem esse anel aqui também que mostra como foi a noite de sono, como que tá sendo o dia a dia, questão de dor, questão de para ele ter esse controle, para ele me passar mais ou menos o que é para fazer. Sempre a gente tá entrando em contato. Tem o Ticão, que é da parte da cabeça, né? Cabeça hoje em dia é importante, futebol Uhum. é uma loucura, então o Ticão me ajuda desde do Curitiba, desde 2023 eu trabalho com ele. Então a gente sempre tá trocando ideia também, conversando.
fazendo alguns bate-papos também para ver como eu estou, para conversar, né, também, alguns pontos também que ele detectou em mim, nos jogos ou durante a semana também, o que eu passo para ele. Legal reforçar o trabalho dessas pessoas também, porque elas não entram em campo, mas elas fazem parte do jogo também, né? Então é interessante ver que você é um cara concentrado e focado ao ponto de trabalhar bem o teu entorno para quando chegar em campo tu se preocupar só com o jogo em si, né? Futebol hoje em dia a gente tem que tá apto em tudo, né? Futebol hoje o mínimo detalhe faz muita diferença. A gente vê, não tem mais jogo fácil, não tem mais adversário fácil, então tudo que a gente puder ajustar e melhorar é sempre importante. Agora tu falou um pouquinho, já introduziu um pouquinho de algumas mudanças posicionais tuas com o novo treinador Sampaoli, né? Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso. Houve muita mudança com relação à tua função dentro do time, da tática coletiva do time, do Cuca para o Sampaoli? Acho que teve uma mudança geral na nossa forma de jogar, né? Hoje a gente faz uma saída em três, com o Cuca a gente fazia uma saída em quatro. Jogamos com um 3-2, como o São Paulo diz na saída, com três zagueiros e dois volantes e uma linha mais espetada, né? Então, depende de como eu vou jogar, né? Como eu falei para você, joguei como terceiro zagueiro pela direita, que aí você tem que ser um pouco mais construtor. Eu joguei como ala pela direita, que aí você fica praticamente na última linha do adversário, aí é mais atacar espaço, é buscar as costas do adversário, fazer com que essa linha corra para trás, você acaba participando mais ofensivamente. E o jogo do Ceará também joguei por dentro, né? Essa aí para mim foi uma novidade assim para mim também, mas você acaba, eu acho que tocando mais na bola por dentro, o nosso jogo passa muito por dentro, né, com o São Paulo, então você acaba participando um pouco mais do jogo. Então, acho que varia muito, acho que mudou sim bastante o nosso esquema de jogo. Se você pegar os nossos jogos, né, anteriores com o Cuca e com o São Paulo, a estrutura do time mudou muito. Hoje é uma saída em três, antes era uma saída em quatro, joga com dois volantes mais fixos, mais perto. Antes a gente jogava com um volante e dois meias, às vezes, ou com dois volantes e um meia, então acho que mudou bastante a nossa estrutura, sim. É interessante ver da perspectiva do jogador, né? O jogador tinha que ter uns 30 analistas para entender o futebol brasileiro, porque é interessante como muda dentro de uma mesma temporada as filosofias dos técnicos, né? São um modelo de jogo completamente diferente. Como é que é pegar isso no meio da temporada e no meio do calendário brasileiro, onde você tem pouco tempo para treinar? Como é que é assimilar isso tudo e conseguir performar em campo o que se espera? Bom, a gente sabe que não tem muito tempo, né? Como você falou, o calendário brasileiro é muito apertado, ainda mais é, que a gente estava em três competições quando o São Paulo chegou aqui, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Claro que ele chegou numa semana ali que a gente teve ainda a parada para a data FIFA, mas mesmo assim foi uma mudança de estrutura assim, muito grande, né, que a gente fez na equipe. Isso acho que ficou nítido para todo mundo. Mudança estrutural que eu digo, da maneira de jogar. Então, claro que demanda um pouco mais de tempo, claro que a gente nós não somos robô que vai conseguir fazer tudo ajustado de uma hora para outra, mas a gente foi pegando com o tempo. Acho que dá para ver a evolução do time aí durante os jogos, durante a competição, que a gente foi entendendo a maneira e a forma como ele gosta de jogar e os resultados estão aparecendo mais agora. Acho que a forma como a gente joga já está ficando mais clara, mais nítida, e esperamos continuar evoluindo aí nesses 10 jogos que faltam nessa reta final de temporada aí e conseguir terminar a temporada bem, né, cara? Chegamos numa final de Sul-Americana, que é um campeonato importante, dar uma vaga para Libertadores, que é o objetivo do clube. Então, acho que a gente chega bem, chega com todo mundo inteiro aí à disposição nessa reta final para a gente conseguir terminar bem. Dentro do grupo de jogadores, vocês também veem a Sul-Americana meio como um alento para uma temporada que foi tão difícil? Meio que ela pode salvar todo o sacrifício que vocês fizeram ao longo da temporada? A Sul-Americana sempre foi tratada pela gente aqui com muita seriedade, sempre foi colocado como nosso objetivo. A gente sabia que talvez era o caminho mais curto, vamos dizer assim, de jogos para chegar
numa Libertadores, que é o objetivo do clube. Claro que a gente queria estar muito melhor no Brasileiro, e ter chego mais longe na Copa do Brasil, mas a Sul-Americana sempre foi colocada como objetivo nosso aqui dos jogadores. Acho que qualquer clube que tivesse na Sul-Americana, clubes brasileiros, queriam estar no nosso lugar, queriam estar numa final, queriam estar disputando um título. Sul-Americana, é claro que às vezes acho que as pessoas deixam um pouco de lado por causa da Libertadores, mas é um título muito importante para a gente, um título importante para o clube, que a gente quer buscar isso, dar a vaga na Libertadores, como eu já falei. Ano que vem você tem uma chance de disputar outro título, que é a Recopa. Então ela agrega muitas coisas, né? Ela dá uma vaga para a Libertadores, que é importante, ela dá um título para o clube no ano. Acho que, claro, o nosso ano foi de altos e baixos, e um título com certeza, né, a gente terminaria o ano muito melhor, acho que terminaria o ano feliz, acho que terminaria o ano com a torcida mais feliz, todo mundo mais leve. E vocês foram crescendo, né, ao longo da campanha na Sul-Americana. Acho que o ápice foi essa classificação para a final. Qual foi o momento dentro dessa campanha que vocês ganharam força e pensaram realmente, cara, a gente pode ganhar esse título? Ah, a gente teve ali Bucaramanga, que a gente passa nos pênaltis, né? E a gente sempre brincava, pô, isso aí é o Galo, quando ganhou a Libertadores 2013 também foi sofrido assim, aí Everson decidindo, aí a gente já começa a lembrar do Vitor também pegando um pênalti lá do Riassos, e aí você vai colocando tudo isso em cima da mesa e fala, ó, isso aí é coisa de time que chega, time que vai chegar para brigar. E a gente foi ganhando corpo, né, cara? A gente teve um jogo difícil contra o Godoy, a gente sai perdendo aqui, consegue virar o jogo e ganha lá de 1-0, e aí você vai para altitude contra o Bolívar, que é muito difícil jogar lá. Sinceramente, foi a primeira vez que eu joguei lá, é muito difícil jogar. E a gente acaba abrindo 2-0, eles com um a menos e acabam empatando, e às vezes, para quem estava de fora, ficou aquele ar de desconfiança, mas para a gente ali dentro do grupo não. Claro que a gente sabia que, pela circunstância do jogo, o resultado poderia ter sido melhor, mas se tivesse falado para a gente antes que a gente ia empatar em 2-2, todo mundo assinaria o papel, porque jogar lá é muito difícil. E a gente volta, tem aquele gol do Bernard lá, já nos minutos finais, né? Então ali a gente começa a acreditar ainda mais, e o time vai ganhando corpo, né? Vai ganhando confiança. A gente sabia que o Independente Del Valle também é um adversário difícil, a gente consegue um empate lá no finalzinho também. Quando vem para decidir em casa, a gente consegue, acho que, fazer o melhor jogo nosso desde que o São Paulo assumiu o time, então a gente consegue fazer um bom jogo, consegue vencer, vamos dizer assim, sem susto, claro que teve um momento ali do 2-1 que você fica um pouco apreensivo, mas logo depois a gente faz o 3-1 e consegue garantir a classificação, então acho que é isso que você falou, a gente foi conseguindo crescer durante a competição e chegamos bem nessa final. Acho que o momento marcante desse jogo contra o Del Valle foi o gol do Hulk, né? Acho que para todo mundo que estava na Arena MRV, e os jogadores foram todos abraçar ele. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Hulk no vestiário do Atlético, no dia a dia do Atlético, e se mudou alguma coisa, eu acredito que não, mas eu quero a tua resposta. O fato dele não ser mais o capitão do time. Né? Começando pela última, ele continua a mesma pessoa, continua o mesmo cara, sempre tentando ajudar, sempre tentando. Você vê que ele é um cara que, com 39 anos, tudo que ele conquistou, ele está sempre tentando melhorar, está sempre tentando ali no dia a dia, buscando coisa para ele melhorar. Então, assim, isso traz um incentivo para a gente também. Ele é um cara muito importante, né, cara, para a gente. É um cara que dispensa comentários aí. Eu cheguei esse ano, mas os últimos anos dele aqui tem sido absurdo. Acho que talvez seja o jogador brasileiro mais regular dessas últimas temporadas. Ganhou muitas coisas aqui. É um dos maiores ídolos da história do clube. Então, assim, a gente tem muito respeito por ele, e a gente sabe que ele pode decidir a qualquer momento, né? Assim como foi lá no primeiro jogo do Del Valle, que ele entra no jogo e dá uma assistência importante pro gol do Dudu. Agora ele fazendo esse gol, a gente sabe aí que ele é um cara que tem muita coisa ainda para desfrutar, para nos ajudar. E a gente que está no dia a dia ali com ele, a gente só tem que olhar para ele e pegar as coisas boas, né? Pegar coisas boas que ele nos passa no dia a dia, que ele nos transmite. Ele é um cara que é líder, é vencedor e é um craque dentro e fora de campo. Natanael, a final da Sul-Americana é o momento que tu mais aguarda, assim, pode ser o jogo mais especial da tua carreira? Sem dúvidas, né? Eu estava falando isso ontem no jogo, antes de começar o jogo, no banco, os caras aí tá falando com o Hulk.
Ele já viu muitos momentos assim, né? Eu tava falando pra ele, falei, pô, cara, primeira final assim continental que eu tô vivendo, primeira final de um campeonato grande pra mim assim, então é um momento que eu espero, que eu esperei, que eu trabalhei durante todos esses anos ali. Então é um momento muito especial, um momento único. E espero que seja com título, né? A gente chegar nessa final, conseguir o título, vai ser muito importante. E como trabalhar os jogos do brasileiro até chegar na final, né? Como trabalhar a cabeça de vocês também para chegar nessa final o melhor possível. Bom, no brasileiro a gente também não tá com a vida tão fácil assim, né? Como eu falei pra você, eu acho que não só a gente, mas não só eu, mas o grupo todo esperava que a gente pudesse estar melhor no brasileiro, né? Numa posição mais confortável. A gente já tem um jogo dificílimo contra o Inter no domingo, que é um confronto que se o Inter ganhar, passa a gente, se a gente ganhar, a gente se distancia mais deles, né? Acaba se distanciando mais da zona também. Então, nosso objetivo é terminar o Brasileirão bem e de uma forma tranquila, né? A gente sabe que ano passado o Galo chegou até a última rodada brigando ali, então a gente está com a cabeça boa e cabeça focada para se livrar o mais rápido possível e jogar de maneira tranquila assim as últimas rodadas. Cara, pra gente fechar, qual que é o teu grande sonho na carreira? Qual que é o grande objetivo do Natanael na carreira? E se mudou um pouquinho do sonho do menino lá de Braganey, que queria começar a jogar futebol profissional? Não, não mudou em nada. Acho que meu sonho é vestir a camisa da seleção brasileira, né? É um sonho assim que eu tenho desde pequeno, desde criança. Mas o meu sonho do momento é ser campeão da Sul-Americana. Vou falar esses dois pra você aí. E não muda nada. O Natanael é menino, o Natanael de agora é com a mesma vontade, com a mesma fome de vencer e querendo dar alegrias não só para a torcida, mas para minha família também, que foram pessoas fundamentais na minha vida, na minha caminhada. Então, acho que é isso. Natanael, encerra então com um recado para a massa atleticana que vai acompanhar vocês na final, que vai viajar e vai estar com vocês lá no final. Um recado para eles que vão estar vivendo esse momento histórico junto com vocês e jogando com vocês também, de uma certa forma, né? Com certeza. Bom, a massa é uma torcida espetacular, sensacional. Tenho certeza que eles vão fazer uma grande festa lá no estádio, lá no Paraguai. Tenho certeza que eles vão em peso. E com certeza a gente vai jogar junto aí para conquistar esse título que é importante para todo mundo, para a instituição Atlético Mineiro, para nós jogadores, para a torcida. Tenho certeza que eles vão nos apoiar aí do primeiro minuto ao último e a gente vai terminar bem o ano, terminar com esse título que é importante para nós. Tamo junto!